palestrantes, são temas extremamente importantes, né, que pressupõem, quando a gente acha que já passou por todas as mudanças, né, em termos regulatórios, fiscais e de legais, que a gente vem acontecendo nos últimos anos, a gente vê que tem muita coisa pela frente, muita coisa que nesse fórum é importante a gente ser discutido. Então, muito parabéns para vocês. Queria aproveitar e agradecer também o convite do Nilson, da Cristina e do Ronaldo, né, e me convidar a fazer parte aqui dessa discussão, né, de ser o mediador, né. Quer dizer, nós como DNA de Interplayers, que se pressupõe a integrar, construir modelos, facilitar essa integração da indústria até o consumidor e o varejo, né, eu acho que é aí que o Nilson viu que a gente poderia estar dando um apoio nesse grupo, né. Por outro lado, eu tenho um DNA que, para me segurar, ele botou o nome de mediador, né, eu sou normalmente mais provocador do que mediador, né, Capelli? E aí, dentro desse papel de cada um, né, a gente tem uma mesa muito rica aqui, de todo mundo que representa, né, os componentes que são importantes para a evolução e construção dos modelos para receber esse tipo de exigência, né, que tem gente de indústria, né, o Colber, o Capelli, sejam muito bem-vindos, o Denis, o Natalino, da área de tecnologia, que é um componente extremamente importante nesses modelos, né, o Volney, que tem uma experiência grande na indústria. Então, acho que é importante passar aqui para... Eu, como moderador, eu tenho um monte de dúvida, uma provocação dessa, imagina o que provoca em termos de desafios, né? Em termos de, seja implantação, e versus o que o Paulo falou, né? Padronização, etc., versus a nossa maturidade, né? A nossa diversificação, o Brasil, a cultura, tudo que foi falado, né? Então, imagina a quantidade de perguntas que vocês têm. Nós temos um tempo limitado, né, Nilson? Uns 30 minutos, é isso, para o debate? Então vamos começar pela nossa mesa e fiquem à vontade para passar as perguntas para nós passar para os nossos palestrantes. Pois não, Natalino? Vou começar pela ponta esquerda ali, então. Eu gostaria de saber, na Espanha, quanto tempo levou para chegar no estado atual, a prescrição eletrônica, quem provê esse serviço, se é o Estado ou são empresas particulares, e o que garante um item que você colocou lá, confidencialidade da informação? Uma pergunta só. Com vários subitens, é uma pergunta. Olá, olá. Isso é um bocadinho a pergunta trampa, como se costuma dizer, assim como uma armadilha, aí porque são várias perguntas numa só. Não, a pergunta faz todo o sentido, ou as perguntas fazem todo o sentido. O tempo que levou a implementar, eu diria, o projeto começou em 2007 e foi, digamos, um projeto que foi dividido em 4 áreas. O Governo estabeleceu 4 áreas de atuação, basicamente pôs como objetivo o chamado e-government, ou seja, a parte digital, digamos, de todas as operações e interações que o público em geral tem com o Governo. Eu posso mencionar as outras 3, uma delas era a saúde digital, que era aquela que falámos, as outras 3 tinham que ver uma com a economia digital, com a educação digital e com o relacionamento com o Governo. Eu posso, hoje em dia, consultar, fazer consultas, perguntar, mas essas são as 3 áreas. Havia um orçamento, e isso passando já para a segunda questão, de 250 milhões de euros que foram divididos desde 2007 até 2011. Parte desses 250 milhões são 50 milhões, estavam adjudicados, digamos, à sanidade em linha, que era como se chamava, sanidade em linha. E o projeto, eu diria que com a crise económica que a Espanha viveu, ou que está vivendo, em particular com a redução de custos, que teve que ser implementada depois do novo governo em 2011, a implementação da receita eletrónica acelerou de uma forma incrível. E então, resumindo, eu diria que houve um momento em que, digamos, foi implementado, mas a grande implementação foi feita desde 2011 até 2014. Nesse espaço de tempo, segundo os números
no Ministério da Saúde, foram usados 50 milhões de euros para, neste consórcio tripartido, em que estava, digamos, o Governo, as autarquias, digamos, os governos regionais, para vocês os Estados Federais, e as empresas privadas, empresas de tecnologia, de hardware, software, juntas, e aí foi o grande avanço. 2011, 2014, 50 milhões de euros, todo o sistema de saúde, 13 mil centros de saúde, mais 3 mil centros de saúde de atenção especializada, informatizados, com software, hardware, PCs, laptops, impressoras, terminais, e juntamente com isso a emissão de cartões para 43 milhões de pessoas. Eu juro que não sou do Governo, eu sou da Close-Up, isto é uma piada, mas tenho estes números na cabeça, tenho muito fresco, e nós estudámos bastante este assunto, porque é um tema bastante interessante, algo inovador na Europa, há vários projetos que estão a funcionar para a prescrição e dispensação, para o controle do custo, o controle da dispensação, o controle da prescrição, mas nada como em Espanha. Provavelmente o motivo tem a ver com, digamos, o momento de crise que a Espanha viveu em 2011, 2012, onde atingimos, digamos, valores, por exemplo, para dar um indicador mais. O sistema é um sistema, como eu falei, basicamente, que está financiado por contribuintes. A Espanha, em 2012, atingiu o pico máximo de desemprego, cerca de 26% de desempregados. De uma população de 47 milhões, 13 milhões é a população ativa, 13 milhões é a população ativa e cerca de 3 milhões estão no desemprego. Portanto, significa que, ao diminuir o número de pessoas, o número de contribuintes, o Estado teve que fazer, o Estado, ou seja, a Europa, a Alemanha, neste caso, depois pôs a pressão em cima de Espanha e houve medidas que tiveram que ser tomadas, mas que, ao fim e ao cabo, eu creio que trouxeram bastantes benefícios. O controle, logicamente, foi o início. Hoje em dia, os pacientes podem ter acesso a uma história clínica, digamos, única e podem ser partilhada, digamos, entre os vários sistemas de saúde, públicos e privados, ou, se não, dentro do sistema público, dentro do hospital, dentro de um centro de saúde. Eu posso telefonar para um centro de saúde e fazer uma marcação de uma consulta através do telefone. Não necessito de deslocar-me para ir, digamos, marcar essa consulta. Há um sistema informático que faz a gestão, normalmente isso vai associado também à parte tecnológica. E, por outro lado, a redução de custos que vai inerente ao tratamento de doentes crónicos. Dos doentes crónicos, hoje em dia, digamos, a maioria dos doentes que estão nos centros de saúde. Eles ocupam mais de 70%, digamos, dos pacientes que estão num centro de saúde. E isso, digamos, ao Estado, ter uma pessoa simplesmente que vai a um serviço de saúde, ocupa um médico que tem que escrever uma receita sem nenhum benefício, digamos, visível, digamos, enquanto à qualidade de vida para essa pessoa, pois digamos, uma ineficiência e um desperdício de tempo, tanto para o sistema como para o profissional. Muito obrigado, Eduardo. O Kober queria fazer uma pergunta. Primeiramente, o respeito que eu tenho a todos vocês e as informações que vocês prestaram. Ao Eduardo, eu tenho uma pergunta. Na América do Norte, por exemplo, o governo incentiva muito que um médico prescreva digitalmente, ou seja, uma receita impressa. Ele incentiva, premia. No caso da Espanha, especificamente, o teu case foi ótimo. O governo sugere, solicita ou determinou top-down? Muito obrigado e, de novo, uma excelente pergunta. Posso lhe dar dois exemplos de duas situações que ocorreram, digamos, e que ocorrem, digamos, no sistema sanitário de Espanha. Uma delas é, digamos, a imposição de leis através de decreto de lei, ou seja, o Governo
decretou que, por exemplo, através de regulação, a regulação que eu falei na minha exposição, por exemplo, em igualdade de preço, o farmacêutico é obrigado a dispensar um genérico. Então, aí é já, digamos, de certa maneira, alguma forma, digamos, de alterar um pouco as regras do jogo, ou seja, e isso faz com que a indústria, por exemplo, hoje em dia, a indústria de marca, pense duas vezes se merece ou não a pena ter a marca ou passar para um genérico. Porque em determinadas regiões, em igualdade de preço, se for superior, então é um genérico. Mas em igualdade de preço, o medicamento que tem que ser dispensado por parte da farmácia é o genérico. O caso mais extremo, que é o segundo exemplo que eu tinha para dar, é o caso de Valência. O caso de Valência, o Governo, por, digamos, razões também economicistas, implementou nos computadores dos médicos o que chamam algoritmos terapêuticos. O algoritmo terapêutico não é mais do que uma obrigatoriedade de seguir uma medicação para um determinado tipo de patologia. Exemplo, um hipertenso ou uma pessoa que tenha um colesterol alto pode ser tratado com uma estatina, digamos, de última geração. Ontem falou-se aqui de medicamentos que vão aparecer, mas de última geração, ou tratar-se com uma civastatina simples. Uma estatina de última geração provavelmente custa 10, 15 vezes mais do que uma estatina. Uma civastatina, perdão. Uma civastatina hoje em dia, em Espanha, tem um valor de 2 euros. 2 euros, uma civastatina de 28 miligramas, 30 comprimidos. O médico, quando vai, o doente portanto, tem uma dislipidémia, o médico é obrigado, digamos, a prescrever a civastatina e para mudar essa obrigatoriedade tem que passar por uma série de controles dentro do software e, logicamente, há um controle também a posteriori, ou seja, o médico não pode passar, digamos, essas medicações para os medicamentos mais caros por uma questão, digamos, de custo. Em resumo, são sistemas que permitem, de alguma maneira, ter algum critério. É lógico que a audiência, pois aqui também falámos um pouco acerca da indústria, mas também há digamos, em determinadas situações, se calhar um paciente pode ser tratado com uma civastatina, com um medicamento mais barato e não usar um medicamento tão caro. Não sei se respondi à pergunta. Mas qual... Eu digo, Tá bom. uma dúvida simples. O governo determinou ou incentivou o médico a utilizar o receituário eletrônico? Não, o governo obrigou. Ok. Uhum. Tá bom. Capelli queria fazer uma pergunta. Eu tenho algumas aqui que eu vou fazer da plateia, o Capelli faz uma e depois eu... Tá. Bom, na realidade, eu acho que nós discutimos aqui temas que são bastante relevantes e são pauta de todo o segmento, né? Toda a cadeia. Eu sou de indústria farmacêutica, meu nome é Capelli, eu trabalho na Biolab, uma indústria brasileira. Nós já estivemos discutindo a semana passada, de forma bastante profunda, porque a gente está trocando de ERP, principalmente o processo de rastreabilidade, né? E a minha grande dúvida, na realidade, é a seguinte, sem entrar no mérito político, nós sabemos que a Anvisa, ao invés de ser um órgão regulatório, ela está se tornando um órgão determinatório, né? Em todos os sentidos, principalmente no que se refere a laboratórios. Foi falado pelo Paulo, nós temos mais de 22 mil SKUs no país. Eu, internamente, tenho 200 SKUs. E nós vamos ter que ter um processo de controle de rastreabilidade que vai ser algo fenomenal. Porque, como você falou, cada caixinha vai ter que ter a sua identidade, né? Vai ter que ter lá a sua identidade única, na realidade, né? Então, nós vamos ter que ter processos de mudança, não só nas embalagens primárias e secundárias, mas também no processo de informação interna e externa para os nossos clientes e os consumidores finais, na realidade, né?
A grande pergunta que eu faço é a seguinte: nós acabamos de ouvir aí o Eduardo falando, a Espanha, um país de 46 milhões de habitantes, levou 5 anos, né, para implementar um programa que não tem nada a ver com rastreabilidade. Nós somos um país de mais de 200 milhões de pessoas. Mais de 400 indústrias operam no país. Nós temos mais de 80 grandes e médias redes, e, se for falar nas independentes, são milhares, chegando em quase 75 mil. A minha pergunta está muito mais relacionada ao timing que foi dado para que esse processo fosse implementado. Né, você, na tua apresentação, disse que nós temos que, a indústria tem que ter 3 lotes de rastreabilidade implementados até 2015, né, dezembro de 2015, e até 2016, dezembro, o restante de toda a linha de produção. Na minha opinião, isso não vai acontecer. É uma opinião pessoal, não é uma opinião de alguém que esteja dentro de uma entidade, o que quer que seja. Você realmente acredita nisso? Em relação à questão do timing, né, eu acho que eu terminei a apresentação até falando que já começamos atrasados, né? Inicialmente, nós acreditávamos que um prazo adequado para fazer a implantação da rastreabilidade ele seria de pelo menos 5 anos. Esse é um consenso entre as entidades. Nós sabíamos que a nossa zona de acordo em relação à discussão com a Anvisa, né, estão aqui os amigos das entidades aí que acompanharam esse processo, seria entre 3 e 5, porque 3 é o que determinava a lei, né, apesar de que o prazo de adequação perante a lei já está vencido há muito tempo, né, mas eles não conseguiriam, pelo que disseram, justificar que, apesar da lei determinar em 3 anos, eles iriam colocar em mais. Pedimos 4 anos. Esses 4 anos seriam divididos em 2 fases. Uma primeira fase de serialização, onde você, como indústria, teria a oportunidade de adquirir os equipamentos, começar a fazer serialização, mas sem obrigação de rastrear. Ou seja, nós trataríamos inicialmente só o know-how industrial. Tá? E numa segunda fase de mais 24 meses, ou seja, 24 meses para serialização, e nessa segunda fase de mais 24 meses, você começaria a rastrear sem a obrigação de acertar. Né? Ou seja, você primeiro faz a serialização, nos 24 meses seguintes você começaria o rastreamento, ou seja, trocar informação com a cadeia, mas ainda sem, digamos assim, sem ser penalizado caso você tenha algum erro. E no primeiro dia do 5º ano, rastreamento valendo. Então, essa era a expectativa que as entidades tinham em relação à negociação com a Anvisa. Eu acredito que, em relação a todos os pleitos que fizemos, conseguimos, de repente, 90%. Esse foi um ponto em que nós não conseguimos, efetivamente, ter uma situação adequada. Nós sabemos que, assim, em 36 meses, você até consegue comprar equipamento, né, falando de indústria. Não estou levando em consideração as questões de disponibilidade de capital. Tá? Então, consegue comprar equipamento, mas é muito difícil você, em 36 meses, comprar equipamento, instalar e treinar todo mundo. Essa é a grande dificuldade. Outra coisa também de que, entre os fornecedores de equipamentos e de sistema, nós temos percebido é que o principal gargalo é na falta de mão de obra para fazer a implementação, porque é um know-how totalmente novo. Você tem uma mudança muito grande em relação aos processos. Né? O que eu disse na apresentação também é que não adianta você ter o melhor hardware, né, comprado mais caro, ter o melhor software, se você não treinar o operador. Né? Em linhas muito automatizadas, vamos dizer que você vai ter menos problemas, ou seja, nas linhas mais rápidas, onde você vai automatizar até a case packer, você vai ter menos problemas. Mas em linhas onde você tem um final de linha ali de embalagem manual, que é a maioria do setor, a gente naturalmente vai encontrar muitos problemas por conta da qualidade do recurso humano para lidar com esse novo processo. Entendeu? Então, isso está sempre relacionado à questão dos recursos humanos. Então, seja o recurso humano do fornecedor para te atender, ou seja o seu recurso humano lá para lidar adequadamente com esse processo que é totalmente novo. Mas, em resumo, 3 anos, eu acredito que não é suficiente, não. Obrigado. Vou fazer uma pergunta aqui da plateia para o Paulo Paiva, a respeito de Big Data, né? Você fala que a farmácia individual vai sobreviver, mas como ela pode e deve fazer para se integrar e atuar com o conceito do Big Data?
Pergunta do senhor Ronaldo Moribe. Bem, a questão da farmácia independente, da farmácia de menor porte, né, está no grupo, né? Então, assim como não dá para você dizer que eu faço tudo sozinho, né, a gente tem aí o grande desenvolvimento que o associativismo tem tido no Brasil. Então, eu acredito que, através, sim, do associativismo, através das associações, através de uma situação mais conjunta desses grupos de farmácia independente, é que ela vai conseguir ter acesso a não só a questões de atualização tecnológica, mas também a questões de melhores oportunidades de negociação dentro do mercado. Então, a farmácia independente, ela sozinha, chegar e desenvolver ou ter acesso não só à tecnologia, mas aos modelos e ao que exige o Big Data, eu acredito que ainda fica um pouco fora da capacidade até de investimento dela. Mas as associações não, essas sim podem trabalhar de maneira conjunta com os associados e prover a eles serviços desse tipo.